Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sean da Golf Invest. Nós vamos falar hoje sobre Tesouro Direto, né? Então, o que é o Tesouro Direto, né? É um programa de negociação de títulos de pessoas físicas por meio da internet. O governo disponibiliza para o investidor pessoa física através da internet títulos da dívida da União, títulos soberanos. Qual é a vantagem para o investidor? Primeiro, o investidor pessoa física pode investir a partir de R$ 30 e é bem mais vantajoso do que os investimentos tradicionais que o investidor pessoa física está acostumado, como poupança ou CDB. A rentabilidade é melhor, a flexibilidade e a liquidez é bem melhor, ou seja, ele pode comprar hoje e sair amanhã, porque o Tesouro Direto dá liquidez diária às suas emissões, aos seus títulos em poder do público, do investidor pessoa física. Então, nesse sentido, é bem vantajoso também, né? Como investir no Tesouro Direto, né? Para começar a investir, é preciso dar 5 passos. O primeiro é cadastrar-se no site do próprio Tesouro Direto, pela internet, e abrir uma conta numa corretora de valores. Uma coisa importante é analisar o prazo do título que pretende comprar. Por quê? Porque eu tenho um projeto de aposentadoria para daqui a 15, 20 anos. Eu vou me interessar mais por um ativo, por uma emissão do governo que tenha um prazo de 15, 20 anos. Por quê? Porque os juros vai ser maior em função de eu estar emprestando dinheiro, de eu estar financiando a dívida pública por mais tempo, tá? Se eu tenho uma visão de curto prazo para trocar de carro, ou então para qualquer emergência, um fundo de emergência que eu prefiro ter liquidez, eu vou botar ativos que eu não vou perder se eu abrir mão de longo prazo, e que vai me garantir uma rentabilidade boa no curto prazo, né? Outra coisa importante é acompanhar o desempenho. Por que é importante acompanhar o desempenho? Porque dependendo da pactuação que eu tiver feito, por exemplo, um pré-fixado, um inflação, tesouro inflação, é possível e muitas vezes acontece de um investidor conseguir sair com um ganho significativo antes do ativo maturar, antes de chegar ao vencimento daquele papel. Uma ferramenta importante também que o Tesouro disponibiliza é a possibilidade de reinvestimento automático. Muitos desses ativos, por exemplo, o Tesouro Inflação, que era conhecido como NTNB, né, que ainda se usa bastante essa nomenclatura, cujo governo mudou justamente para facilitar o entendimento do investidor, pessoa física, né? Ele paga juros semestralmente, tá? Então interessa, eles têm cupons semestrais, então é bastante interessante que o investidor já programe isso automaticamente para ele não ter que ficar se lembrando toda vez que vai pagar para entrar no site e investir, porque se ele se esquecer vai acabar gerando perda para ele o ganho de oportunidade, né, de reinvestir o dinheiro vai ficar parado e vai acabar perdendo dinheiro. Então, como a proposta é investir, tem que usar todas essas prerrogativas, todas essas ferramentas para aumentar o ganho. Isso no longo prazo faz muita diferença. Um projeto de aposentadoria, um projeto mais longo, de 10, 15 anos, faz toda a diferença. E outra coisa importantíssima, quando você investe numa poupança, você fica preso lá por 30 dias, às vezes num CDB de um banco também, você está compromissado, tem que cumprir 2, 3 anos, senão sua rentabilidade volta lá para trás.
ou até numa LCI, numa LCA, que são um pouquinho mais sofisticados, que tem isenção fiscal, que realmente são bons investimentos, mas que você fica preso, sem liquidez. E as emissões do Tesouro Direto te dão a prerrogativa de você poder sacar a qualquer momento, caso seja necessário, caso você tenha um imprevisto, ou até mesmo esteja dentro do seu planejamento poder lançar mão daqueles recursos a qualquer momento para alguma realização, alguma necessidade. Vamos falar agora dos 3 principais títulos da dívida que o governo emite. Tá? Nesses 3, eu praticamente vou estar cercando os cenários que podem ser interessantes para o investidor pessoa física. Primeiro nós vamos falar do Tesouro Pré-fixado. Tá? Eles eram conhecidos como LTN. Então, hoje, a realidade da Selic hoje é 14,25. Então, no site do Tesouro Direto, eu vou encontrar ativos pré-fixados na faixa de 15%. Tá? São um pouquinho mais altos que a Selic, sim, é um prêmio de risco. Por que é um prêmio de risco? Porque eu não sei se essa Selic vai de 14,25, ela vai voltar a cair. Para ela voltar a cair, a inflação tem que voltar mais por cento da meta, aí o governo vai reduzir paulatinamente, vai reduzindo a Selic, esse remédio amargo que ele coloca para retrair a atividade econômica e fazer a inflação convergir para o centro da meta. Se isso de fato acontecer, quem comprou um pré-fixado a nível de 15%, vai ficar muito satisfeita se a Selic daqui a 2 anos estiver novamente, como estava em 2013, no nível de 7,5%. Tá? Ela praticamente dobrou e seria muito bom para a economia se a gente conseguisse controlar a inflação. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu o ano passado, que o PIB nominal foi 8%, a inflação de 6% e o PIB real foi 2%. Né? Então, o que a gente precisa até para poder ter algum crescimento, enxergar para a economia a possibilidade de crescimento, é ter o controle da inflação. Então, outro papel bastante usado, e esse é tido como o papel mais seguro do mercado, é o Tesouro Selic. E por 2 aspectos que ele é muito seguro. Né? Primeiro, o emissor. Como eu falei, o Tesouro Direto é o emissor mais confiável, mais seguro que tem no mercado, porque antes do Tesouro, da União, deixar de honrar os seus compromissos, todo o resto, todas as empresas já vão ter quebrado, seja do setor financeiro, de minérios, siderurgia, transportes, enfim, qualquer outro segmento já vai estar numa situação muito mais grave do que a própria União. Né? Então, em termos de emissor, e em termos de taxa básica, né? Porque se o Tesouro Selic segue a Selic, eu vou ter uma segurança danada. Diferente, por exemplo, de um pré-fixado. Se eu comprei um pré-fixado a 15%, a Selic subir para 19%, 20%, como já teve no passado, eu estou perdendo dinheiro. Né? Já se eu comprei um Tesouro Selic, a minha aplicação vai corrigir, vai acompanhar a alta da Selic. Né? Enquanto a partida, se a Selic cair, a remuneração da minha aplicação também vai cair. Tá? Mas vale lembrar que a Selic sempre estará acima da inflação. Tá? E normalmente esse tipo de aplicação eles são mais rentáveis que o fundo DI. Tá? E um terceiro título que vale a pena a gente abordar também é o Tesouro Inflação, ou Tesouro IPCA, que eram conhecidos como as NTN-Bs. Né? Eles são vinculados ao IPCA, que é a inflação pura, e assim como os pré-fixados, o melhor momento para você contratar esse tipo de investimento é quando a Selic está lá em cima e ela começa a cair. Né? Por exemplo, se a gente contrata agora uma NTN-B 22, a gente está contratando inflação mais 6,78.
né, com a Selic a 14,25. Se a inflação começa a cair e a Selic pode ceder, o governo, o Banco Central pode tirar, o Comitê de Política Nacional do Banco Central pode tirar um pouco desse remédio amargo e ir reduzindo ele paulatinamente, o que vai acontecer com os tesouros IPCA, né, com o tesouro inflação? Ele vai manter o IPCA, mas esse 6,78 que eu tenho hoje, ele vai começar a reduzir lá para 3%, enfim, com um cenário bem menor, como era lá em 2013, quando a Selic estava 7,5%. Né? Então, assim como o pré, mas com um pouco menos de exposição ao risco da taxa de juros, o Tesouro IPCA, o Tesouro Inflação, também tem o risco de taxa de juros. Tá? Nem tem um pouco Mas ele é muito indicado, por exemplo, para alguém que está planejando aposentadoria. Se eu vou fazer uma carteira com dinheiro que eu vou usar para minha aposentadoria daqui a 20 ou 30 anos, o meu principal objetivo é que esses recursos sejam resguardados da inflação. E geralmente quando a gente monta uma carteira, pensando na aposentadoria, são aportes que vão acontecendo ao longo dos anos. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma situação de preço médio, né? Inflação média, Selic média, e com isso eu vou conseguindo mitigar um pouco essas variações que, se a gente olhar para trás o histórico de inflação do país, a gente vê que é bem volátil, né? Então a gente fica meio receoso de travar numa situação só de taxa de juros e amanhã depois isso subir demais e a gente perdeu muito em relação aos juros extras que a gente poderia ter para corrigir os recursos. Né? Então, tanto no pré-fixado quanto no Tesouro Inflação, e obviamente no pré-fixado muito mais, essa exposição às oscilações da Selic é uma preocupação. Agora, com relação aos custos, né, o Tesouro Direto costuma ser abaixo dos fundos DI, tá? E a taxa de custódia cobrada pela BM&F sobre o valor dos títulos, referente ao serviço das guardas dos títulos e as informações e movimentação dos saldos. Tá? A taxa é cobrada de 6 em 6 meses, semestralmente, e representa equivalente a 0,3% ao ano. Agora, com relação à taxa dos agentes de custódia, são livremente acordados entre os clientes, entre os clientes e esses agentes de custódia. Né? São cobrados pelas corretoras e para quem quiser comparar, eu coloquei aí no PDF o site do da BMF Bovespa, que disponibiliza de todas as instituições e quando elas fizeram essa atualização para ver se esse valor que eles dizem estar cobrando lá é uma coisa recente ou se não está atualizado, enfim, pode ter mudado. E também no site do Tesouro Direto tem essas informações, quanto cada instituição cobra. Para verificar se o seu banco, se a sua corretora, se o seu banco de pequeno porte está em linha com o mercado, ou se está mais abaixo ou mais acima, né? Bem, agora com relação aos impostos e ao imposto de renda, o IOF é o imposto de renda, né? Então, o IOF é cobrado só para aplicações até 30 dias. Depois disso, não tem mais IOF. E com relação ao imposto de renda, é aquela tabela regressiva. Por quê? Porque o governo tem interesse que o investidor tenha uma visão de longo prazo. Tá? Então, de 0 a 180 dias, o imposto de renda sobre o lucro vai ser 22,5%. De 181 dias a um ano, o imposto de renda cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, é 17,5%. E acima de 2 anos, nós estamos falando em 15% de imposto de renda. Tá? Então, esses aspectos são bastante importantes. E os riscos, né? A gente já falou um pouquinho sobre a questão dos riscos aqui, mas mais uma vez vale frisar que o risco da taxa de juros é um risco que abala principalmente quem pactuou o tesouro pré-fixado. Tá? Quanto ao emissor, como a gente falou, o risco soberano
é o risco, é o menor risco de emissor que a gente pode encontrar no mercado. Tá? Os títulos da dívida pública são disponibilizados para a partir de R$ 30 para o investidor pessoa física, e a intenção do governo é sim que o investidor pessoa física tenha acesso e invista e financia a dívida pública. É uma alternativa, são produtos que são mais interessantes do que a poupança e o CDB, que são os principais veículos que o investidor pessoa física utiliza hoje para investimentos. Bem, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo nosso site. Eu estou à disposição a qualquer momento para esclarecer a dúvida de vocês. Uma boa tarde a todos e obrigado.